Mateus 15, nós vamos ler dos versículos 21 até o 28. E eu quero meditar com você sobre a figura de uma mãe que em dado momento da sua vida teve um encontro com Jesus por causa da sua filha. Preste bem atenção naquilo que Deus vai falar aos nossos corações. Capítulo 15, versículo 21, indo até o 28. Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então, ele respondendo disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento sua filha ficou sã. Esse texto nos mostra uma mãe aflita aos pés do Senhor. Muitas mães são aflitas e as encontramos em todos os lados, em todos os espaços da sociedade. E talvez haja mães aflitas aqui hoje nesse templo. Mães que se preocupam porque o lar está enfrentando algum tipo de necessidade. Mães que choram em silêncio. Mães que sofrem no secreto. E por que sofrem as mães? O sofrimento mais comum das mães é pelos filhos e filhas. Essa mãe, embora gentia, isto é, não pertencia ao povo da aliança, tinha uma grande fé. Embora chegasse abatida a Jesus, ela saiu vitoriosa. Embora ela chegasse humilhada, saiu honrada por causa do seu encontro com Jesus. E por causa de alguns detalhes que nós vamos ver nesse texto a respeito da postura dessa mãe aos pés de Cristo. O grande pregador do passado, Charles Spurgeon, dizia que uma pequena fé levará sua alma ao céu, mas uma grande fé trará o céu à sua alma. E eu creio que tem mães aqui nessa noite que com uma grande fé trarão o céu para dentro da sua alma, o céu para dentro do seu lar, o céu para dentro da sua missão de mãe. O texto nos mostra uma mãe aos pés do Senhor Jesus. Pois bem, uma mãe aos pés de Cristo tem discernimento sobre o que está acontecendo com seus filhos. Veja comigo o versículo 22. E eis que uma mãe cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ela descreve o problema da sua filha. Ela tem discernimento a respeito de qual é o problema que está atingindo a sua filha. Ela diz: minha filha está horrivelmente endemoniada. Essa mãe sabia quem era o inimigo da sua filha. Essa mãe sabia quem era o inimigo do seu lar, da sua família. Ela sabia que a sua filha tinha um problema espiritual. Ela tinha este discernimento, ela tinha esta consciência do inimigo real, aquele que luta conspirando contra filhos, aquele que luta conspirando contra lares, aquele que luta conspirando contra casamentos. Ela tinha muito claramente essa visão de que sua filha estava horrivelmente endemoniada. Talvez por causa do local onde ela morava. Tiro era para onde, quando Josué entrou na terra prometida com um exército, tirando os povos que pertenciam àquelas regiões, que tinham aquelas regiões sob seus domínios, Josué foi empurrando de forma que esses povos tremendamente idólatras, tremendamente ocultistas, foram
imprensados nessa região chamada Cananeia, as cidades grandes de Tiro e Sidom. E com certeza essa mãe, sabendo o local onde vivia e os tipos de manifestação que via por lá, ela chega para o Senhor dizendo: minha filha está terrivelmente endemoniada. O que é discernimento espiritual? É a habilidade que Deus confere àqueles que são regenerados, àqueles que servem a Deus, àqueles que são salvos, para distinguir entre o real e o aparente, para saber o que é uma verdade ou o que é uma mentira, para saber o que é algo aparente ou real. É um dom conferido pelo Espírito Santo, 1 Coríntios capítulo 12, que proporciona para a vida da igreja, inclusive, uma caminhada segura, uma caminhada espiritual com consciência de onde estamos pisando, onde devemos pisar e cuidados que devemos ter. Essa mulher tinha discernimento de Deus, uma mãe que está em comunhão com Deus, uma mãe que está aos pés de Cristo, tem discernimento quando o namoro da filha não é aprovado por Deus, quando as amizades do filho estão perigosas, ou então discernimento quando o problema é espiritual ou puramente psicológico, é real ou é aparente. Dizem que a mãe é o único ser humano que tem olhos na frente, tem olhos na nuca também. A ideia de que a mãe consegue ver onde outros não veem, isso é discernimento. E uma mãe com Deus, uma mãe aos pés de Cristo, é dessa forma. Ela consegue enxergar além, ela consegue ter os olhos espirituais para os seus filhos, mas também ela discerne a solução do problema da sua filha. Ela sabe qual é o problema e ela sabe onde ela vai encontrar a solução para este problema. E o texto ainda diz, o verso 22, veio a ele clamando: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Essa mãe percebeu que o problema da sua vida, o grande problema que lhe empurrava para uma solução desesperada, urgente, era um problema sério, mas que só Jesus poderia resolvê-lo. Ela sabia que só Jesus poderia libertar a sua filha. Então ela vai a Jesus, ela busca Jesus. E olhe que ela cita 2 títulos importantes de Jesus. O primeiro deles, ela chama Jesus de Senhor. Você sabe o que o senhorio de Cristo significava naquela época? Para nós aqui, é muito fácil orarmos e chamarmos Jesus de Senhor, cantarmos e enaltecermos o senhorio de Cristo. Mas naquela época, quem chamava alguém de Senhor poderia até ser morto pelo Império Romano, porque segundo as leis da época, só um poderia ser chamado de Senhor, que era o imperador, e só um poderia reivindicar o senhorio sobre toda a população, sobre qualquer pessoa, apenas o imperador romano. E quando ela chama Jesus de Senhor, ela está inclusive se colocando em perigo, publicamente, chamando Jesus de Senhor, publicamente dizendo: Tu és o meu Senhor, assenta-te no trono da minha vida. Era isso que significava a palavra Senhor. E ela usa o segundo título, Filho de Davi. É o reconhecimento da messianidade de Cristo. É como que dizendo: eis o Senhor, e eis também o Messias prometido, porque só seria considerado um Messias se ele fosse da descendência de Davi. E é interessante que apenas 2 pessoas nos evangelhos, chamam Jesus de Filho de Davi. Essa mulher cananeia não era da linhagem do povo de Deus, não era judia, não era do povo de Israel, era uma estrangeira. E ela chama Jesus de Messias, filho de Davi. Outro era o cego de Jericó, que lá na beira da estrada poeirenta, ele começa a gritar: Filho de Davi, tem misericórdia de mim.
Mas é interessante isso aqui, só para você entender como era importante para Cristo ser chamado de filho de Davi, porque dependia das pessoas, dependia desse título confirmado para que se confirmasse que ele era o Messias. E olha que interessante, durante todos os dias da vida de Jesus, não houve nenhuma confirmação real de que Jesus era descendente de Davi. Não havia nenhuma comprovação que ligasse realmente a pessoa de Cristo à descendência, à ascendência de Davi. Pois bem, Jesus morre e ressuscita. Chega um tempo, ano 95 da era cristã, o imperador Domiciano procura extinguir os cristãos e também qualquer descendente de Davi. E é interessante que ele pede para que todos os especialistas de Roma venham para catar todas as informações das famílias, isso 95 anos depois deste fato. 95 anos depois, portanto, a igreja do Senhor já está indo para a era pós-apostólica e isso acontece. E eles fazem um recenseamento para descobrir quem era da linhagem de Davi, porque o imperador de Roma queria matar todos os descendentes de Davi, para que não houvesse nenhuma insurreição entre os judeus e alguém reivindicasse o trono em Jerusalém. E aí, eles chegam-se à conclusão de que sobrinhos do Senhor Jesus, aqueles que são citados como irmãos do Senhor lá, Judas e Tiago, filhos deles são recenseados. Então, em outras palavras, 95 anos depois, a própria ciência da época confirma que Jesus era da linhagem de Davi. Só que essa mulher já está falando agora. Uma mulher simples, uma mulher que não conhecia a importância disso talvez, mas ela está dizendo, filho de Davi. Ela chama Jesus de filho de Davi. Ela tem o discernimento que Jesus é o Messias e de que Jesus é o Senhor. E finalmente ela se ajoelha diante de Cristo e começa a clamar. E o texto segue dizendo exatamente isso, que uma mãe aos pés de Cristo transforma a sua necessidade em adoração. Veja bem, o seu clamor foi por misericórdia. Versículo 22, a sua dor a levou até Jesus. Ela viu os problemas como oportunidades de derramar a sua alma diante do Senhor Jesus, diante de Deus. O sofrimento pavimentou o seu caminho para encontrar-se com Deus. Querido irmão, querida irmã, Deus não desperdiça nada na nossa vida, inclusive o sofrimento, porque Ele pode se transformar numa forma de aproximação do nosso coração quebrantado com o Senhor Jesus. E é isso que está acontecendo com esta mãe. Ela vai clamando por misericórdia. Aquela mãe transformou sua necessidade numa estrada para se encontrar com Cristo. Ela transformou a necessidade de libertação em oportunidade para prostrar-se aos pés do Senhor. Ela transformou o problema num altar de adoração. Então, se mãe, você está enfrentando lutas no lar, lutas com o filho, com a filha, transforme isso num caminho para o seu encontro com Jesus, para a sua aproximação com Jesus. Comece a orar, buscar em Deus soluções em Cristo, e você vai tê-las como esta mulher teve. Seu clamor foi com senso de urgência. Aquela mãe não perdeu a oportunidade. Jesus passou pelas terras de Tiro e Sidom apenas uma vez, uma passagem breve, rápida, e essa mãe aproveitou essa única vez. Ela sabia que se a oportunidade passasse, não voltaria. Por algum motivo, ela vai com urgência. Por algum motivo, ela sabe que Jesus está apenas de passagem e talvez por um período muito curto, apenas passando. As oportunidades passam, as oportunidades vêm e vão.
Aproveite a oportunidade que você tem em conhecer a Jesus. Aproveite a oportunidade que você tem de ser engajado, engajada nos movimentos de oração. Aproveite a oportunidade que você tem de servir a Deus. As oportunidades não são eternas, elas podem ir embora. É tempo das mães clamarem pelos filhos, se unirem em oração pelos filhos. Nós precisamos ter esse senso de urgência. Nós precisamos saber que se nós não fizermos hoje, talvez amanhã seja tarde demais. Dizem que há 2 dias na vida em que não se pode fazer nada, o ontem e o amanhã. Mas nós estamos vivendo o hoje. Então, mães, hoje podem se levantar em oração para buscar a Deus pela vida dos seus filhos. É o hoje. Seu clamor também é cheio de empatia. Veja os termos que ela usa. No versículo 22 ainda. Seu clamor a ela era: tem compaixão de mim. Quem que estava endemoniada? Ela ou a filha? A filha. Mas ela diz: tem compaixão de mim. Ela diz: Senhor, socorre-me. A ideia de que ela estava sofrendo pela filha. Isso é empatia. A dor da filha é a sua dor. E as mães são assim. As mães sofrem quando os filhos sofrem. As mães se desesperam quando os filhos se desesperam. Os pais às vezes são diferentes, são mais frios para o tratamento com a vida. Por exemplo, o filho, primeiro dia de aula, menininho, está lá com a mãe fica, né, alisa o cabelinho, coloca o uniforme, a mochilinha e as coisas para ele comer dentro da mochila. E chega na escola e diz chega meia hora antes, né? Quer saber qual vai ser a sala, é o primeiro dia de aula, ela quer saber qual vai ser a professora, e fica por ali, e diz: olha, meu filhinho, às 16 horas ele come essa barrinha, às 17 horas ele come esse danoninho, e se ele chorar, liga para esse celular, se esse aqui não atender, liga para esse outro aqui, tá bom? E ainda fica ali, pescoçando, né? É a mãe, a professora tem que bater a porta assim e dizer tchau, senão a mãe fica ali, primeiro dia de aula. Se é o pai que leva a criança no primeiro dia de aula, ele abre a porta do carro: aonde que é a minha sala? Não sei, se vira, procura ali, pá, e cai fora. É desse jeito. O filho termina o namoro, fica todo choroso. A mãe vai fazer campanha de oração por ele. O pai dá um tapão nas costas assim e diz: a vida é desse jeito mesmo, velho. Se vira, né? Deus vai dar outra oportunidade, vai ter uma esposa, um dia, um lar. Ergue a cabeça e continua. Nós precisamos de pais e de mães na nossa vida. Se tivéssemos apenas mãe, a vida seria manhosa, os filhos seriam frágeis demais diante da vida. Se tivéssemos apenas pais, os filhos seriam tiranos, duros demais com a vida, com as pessoas. Mas Deus colocou mães e colocou pais na nossa vida. Colocou um modelo paternal e um modelo maternal. E nesse modelo maternal é que está a empatia. A mãe sofre quando o filho sofre. A mãe sofre junto quando a filha sofre. As lágrimas da filha são as lágrimas da mãe também. Do filho, quando o filho fica doente, por vezes a gente ouve isso, a mãe dizer: eu preferia que fosse comigo, mas não com ele. Isso é empatia. E essa mãe tinha empatia. Ela chega para Jesus e diz: tem compaixão de mim. Na verdade ela está querendo dizer: tem compaixão da filha. Ou Senhor, socorre a filha. Mas ela já está envolta a esse sofrimento. Uma mãe aos pés do Senhor está disposta a enfrentar qualquer obstáculo para ver a sua filha liberta. E se você for comigo nos versículos 23 em diante, você encontra alguns obstáculos que esta mãe enfrenta. O primeiro obstáculo, versículo 23, veja comigo: ele porém não lhe respondeu
palavra. É o obstáculo do silêncio do Senhor Jesus. O silêncio de Jesus pode parecer um desprezo, mas ele é pedagógico. Você já teve momentos na sua vida em que você orou, e os céus continuaram em silêncio, e Deus continuou em silêncio com respeito à sua oração? Eu já tive situações assim, você com certeza já teve. E aí você diz, por que Deus não está respondendo? Por que não há nenhuma palavra sobre isso? O texto diz que Jesus não lhe respondeu palavra, total silêncio de Jesus num primeiro momento. É difícil continuar a vida no meio das dificuldades, no meio das lutas, tendo a voz de Deus, tendo a palavra diretiva de Deus. Quanto mais difícil é tendo o silêncio de Deus. E o texto diz, ele não respondeu palavra. Os céus ficaram em silêncio, mas é o silêncio que nos ensina, o silêncio que nos dá a noção de que devemos esperar, aguardar, não desistir, não parar. O segundo obstáculo, o desprezo dos discípulos de Jesus, ainda no versículo 23. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe, despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Jesus silencia quando ela clama. E de repente os discípulos falam. E não falam para acolher, falam para dizer, mestre, põe essa mulher para longe. Ela já está incomodando. Os discípulos não pedem para que Jesus atenda, mas para que despeça aquela mulher. Não se importam com a sua dor. Já viu situações assim, que alguém está sofrendo? E justamente nós os cristãos que deveríamos acolher, nós os cristãos que deveríamos abraçar a causa, nós da família de Deus que deveríamos lutar por aqueles que estão enfrentando suas dificuldades, ter consolo de Deus, ter bálsamo de Deus a esses corações, ainda acabamos por julgar, ainda acabamos por estabelecer juízo, ainda acabamos por dizer, Senhor, despede, que a gente seja diferente, nosso coração seja diferente. Ela encontrou o obstáculo dos discípulos de Jesus contra ela também, e para piorar a situação, um outro obstáculo, a resposta de Jesus. Versículo 24, aí Jesus responde, mas não responde do jeito que ela queria. Jesus diz, não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Jesus estava dizendo, você é cananeia, você é das regiões de Tiro e Sidom. Meus milagres, as minhas dádivas, as bênçãos que estão reservadas são para o povo da aliança, o povo de Deus, o povo de Israel na velha aliança. Não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Eu confesso que numa altura dessas eu já teria desistido. Eu já tinha jogado a toalha, esquece, né? Mas não, ela ainda responde, ainda contra-argumento. Ela, porém, veio e o adorou. Ela adora Jesus, apesar de uma resposta dura. Ela adora Jesus. E ela diz, Senhor, socorre-me. E aí ela ainda diz, Jesus diz, não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou, sim, Senhor. Porém, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Eu concordo com alguns comentaristas bíblicos que dizem o seguinte, Jesus não estava fechando as portas para esta mulher, mas ele estava querendo ver até onde chegaria a fé desta mulher, até onde chegaria a confiança de uma mulher estrangeira, até onde chegaria a confiança em Cristo, a respeito do milagre que ela estava aguardando, mas no seu coração quebrantado, no seu coração aflito, ela precisava expor, ela precisava dizer dessa dependência da graça. E quando Jesus diz, eu fui enviado às ovelhas de Israel somente, e não é bom lançar o pão dos filhos aos cachorrinhos, é a ideia da mesa, Jesus dizendo,
na mesa estão reservados o melhor para aqueles que estão buscando. E aí ela diz, mas alguma migalha vai cair da mesa, deixa eu aproveitar isso. Era como que se ela estivesse se esvaziando de todos os direitos e dizendo, eu dependo da graça, eu dependo da misericórdia do Senhor. Eu sei que não tenho acesso à mesa, não tenho direito à mesa, mas eu dependo da graça. Todos nós precisamos ter essa consciência desta mulher, de dizer, nós não teríamos direito à mesa, nós não teríamos direito às bênçãos de Deus. Temos por causa da graça, temos porque Ele nos alcançou gratuitamente, temos porque Ele nos alcançou quando não merecíamos. Isso é graça. Uma mãe aos pés do Salvador triunfa pela fé e toma posse da vitória dos seus filhos. Versículo 28. Então lhe disse Jesus, ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. Desde aquele momento, sua filha ficou sã. Jesus elogia a fé desta mulher. Mãe, não desista dos seus filhos, porque um dia Jesus vai dizer para você, grande é a sua fé. Aleluia. A fé é morta para a dúvida, a fé é surda para o desencorajamento, a fé é cega para as impossibilidades, a fé não vê nada a não ser o milagre prometido pelo Senhor, o sucesso que Deus tem prometido na sua empreitada. Então, fixe os olhos no Senhor e ouça Ele dizer, grande é a tua fé, porque a fé honra a Deus e Deus honra a fé. Oh mulher, grande é a tua fé. Foi George Miller, o príncipe dos intercessores. Dizem que durante a sua geração não houve homem com igual fé do que ele. Ele disse em certa ocasião, a fé não é saber o que Deus pode, é saber o que Deus quer fazer. Então, quando sabemos o que Deus quer fazer, e isso através da oração, isso através do estar aos pés do Senhor, como essa mulher, Deus então se vira e diz, grande é a tua fé, faça-se conforme o seu coração, conforme a sua necessidade. A fé é o elo que liga a nossa insignificância com a onipotência de Deus. Aquela mãe também recebeu pela vitória da sua fé, a libertação da sua filha. E Jesus diz, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento a sua filha ficou sã. O pedido foi atendido, a bênção chegou, a fé venceu, porque a mãe não desistiu, ficou aos pés do Senhor, apesar dos obstáculos, apesar das respostas dos discípulos de Jesus, apesar do silêncio de Jesus, apesar da argumentação de Jesus. Teve um dos pais da igreja do passado, Agostinho de Hipona, que disse que a fé é o crer naquilo que nós vemos, e a recompensa dessa fé é ver aquilo que cremos. Talvez nesse momento você esteja vendo somente pela fé. Continue na sua fé e logo você verá aquilo que Deus já estava aprontando, preparando para você. Aleluia! Isso é fé. Pensando nesse texto, pensando nesta narrativa, pensando neste milagre de Jesus, me veio à mente uma lembrança. Conta-se que um jovem pescador saiu certa vez para o mar com o seu barco, como sempre fazia, mas aquela noite, surpreendentemente, veio uma tempestade inesperada, e o barco, por vezes, estava quase naufragando, por causa da fúria que lhe açoitava. As estrelas desapareceram do céu, o vento era impetuoso, as ondas se levantavam, só havia trevas, e aquele jovem, sem saber como fazer ou que rumo tocar, de repente lá adiante, ele vê uma pequena luz, e ele vai em direção àquela luz, apesar dos ventos, apesar
do barco ir perdendo a rota e ele ter que voltar, apesar do barco estar sendo jogado para um lado ou outro, ele se mira naquela luz e vai em direção àquela pequena luz. E quando ele vai chegando, ele observa que está chegando perto de terra firme, e então ele consegue encalhar o seu barco ali mais próximo, e desce, salta e vence um pouco da fúria do mar, mas chega até a terra, e ele vê que quem estava segurando uma lamparina lá era a sua mãe. E ele foi salvo, porque a sua mãe disse: quando eu vi a tempestade, eu sabia que a única coisa que eu podia fazer era vir com a lamparina aqui e ficar até que de algum lugar você me enxergasse e eu pudesse salvar você. Mãe, não desista de levantar a lamparina, orando, buscando a Deus. Não desista de orar pelos seus filhos. Não desista de crer no milagre de Deus sobre o filho, sobre a filha. Não desista de crer. Não aceite passivamente que as tempestades da vida vão tragar seu filho, sua filha. Não. Levante a lamparina na praia e ore a Deus. Resista por causa da vida espiritual dos seus filhos. Não descanse até que seus filhos estejam servindo e amando a Jesus. Derrame-se aos pés de Jesus como essa mulher. E não saia enquanto a fé não triunfar.